Olá, tudo bem? Paz. Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 11 de outubro, cuja leitura do dia em Hebreus 3 e 4 e Provérbios 7 a 9. Pega a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. Provérbios 7, 21 a 23. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Talvez você fique com raiva de mim por essas palavras, a começar pelo título, ou ainda ser ainda mais grato ao Senhor por seu amoroso cuidado. Já adianto que eu não quero ofender a ninguém, mas é uma reflexão que nós precisamos fazer. A que grupo você pertence? A que grupo eu pertenço? Fazemos parte do gado do sistema ou do rebanho de Deus? Olhando para o texto, o texto faz advertências contra a sedução de uma mulher casada, versículo 19. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem, uma mulher casada, e que provavelmente se prostituía, ok? E que se prostituía, porque o versículo 10, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com efeito de prostituta e astúcia de coração. Provavelmente ela se prostituía, sim, não que apenas ela agia em parte como uma prostituta, mas na ausência do marido, viajante, trabalhou provavelmente um caixeiro viajante aí, né? Levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado, provavelmente levou dinheiro para comprar mercadorias, para revender, talvez. O fato é que ela é uma mulher casada que provavelmente se prostituía, tá? Mas esses astutos princípios que nós vemos aqui, no versículo 7, no capítulo 7, eles se aplicam a tantos outros pecados que tão de perto nos assediam nessa espécie de sistema intensivo de criação de gado para o corte que nós temos no mundo. O sistema do mundo. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu confesso que eu não queria compartilhar sobre isso. Eu pensei
fiquei divagando por alguns textos depois que o Senhor já tinha me dito para compartilhar sobre isso, dias atrás, em que eu gravo esse vídeo. E ontem, quando eu fui escrever a reflexão, na noite, imagino que na noite consegui publicar esse vídeo na manhã do seguinte, à noite em que eu preparei essa reflexão. Quando eu preparava, né, dia depois de ter meditado nisso, e já tinha anotado que eu compartilharia sobre isso, eu confesso que eu tentei fugir e compartilhar outras coisas em Hebreus, por exemplo, falando sobre a palavra de Deus como viva e eficaz. Mas o Senhor me levou mais uma vez a esse capítulo, e quando eu pensava nesse texto, eu olhava para ele novamente, na hora que eu estava preparando a reflexão, o Senhor me mostrou, eu já tinha enxergado antes 5 pontos aqui do texto, mas o Senhor me fez enxergar mais 15. Então, o meu coração ardeu e começou a se apertar, a se angustiar para compartilhar essa reflexão, que pode ser que doa. Pode ser que doa. Que doeu em mim enquanto eu preparava. Vamos lá. 20 características aqui, evidências desse envolvimento do pecado. Primeiro, versículos 6 e 7 é de que o pecado ele é oportunista. Versículos 6 e 7: porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo. O pecado, ele é oportunista, porque ele observa quem ele vai fisgar. Ele vai ver aquele que está vulnerável em algumas áreas, e nessa vulnerabilidade, nessa simplicidade, nessa ingenuidade, nessa falta de entendimento, de juízo, de entendimento, de experiência, de discernimento, muitos acabam caindo naquela área, exatamente naquela área ali, exatamente naquela fragilidade, naquela, entre aspas, inocência. É naquilo ali que o pecado vai agir. Oportunista. É oportunista. O segundo aspecto é que o pecado é estratégico, porque ele se infiltra no cotidiano. Versículo 8: que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Ou seja, estava na rua, um moço falto de juízo, né? Era quem passava pela rua, junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa. É alguém que está andando no cotidiano, andando na rua. Alguém dentre pessoas comuns, dentre as atividades comuns do dia a dia, dentro do cotidiano. Então, no momento ali em que esse moço passava pela rua, junto à esquina, seguia o caminho da casa, dessa vida comum, é muitas vezes que ele se infiltra, estratégico. Às vezes, no meio do que é a sua atividade comum, daquilo que é
sim, é trivial. Às vezes é exatamente nesse ambiente do comum, do cotidiano, que o pecado se infiltra estrategicamente. O pecado, um terceiro aspecto, é de que ele é sombrio. Versículos 9 e a parte, versículo 10 na parte A. No crepúsculo à tarde do dia, na tenebrosa noite, na escuridão, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro. Ou seja, é sombrio, age na escuridão das sombras. No momento que a luz, presta atenção. No momento em que a luz não está raiando sobre o seu caminho. No momento em que a luz da aurora não está brilhando diante da sua vereda, diante do seu caminho. No momento em que a palavra do Senhor, ela não está sendo lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Que momento? Nesse momento do crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite, na escuridão, na penumbra das sombras, na penumbra da escuridão, o pecado é sombrio. Quarto, o pecado é provocante. Capítulo 10, versículo B, quando nos diz: eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com efeitos de prostituta. Por que provocante? Porque logo desperta a atenção. Se ela estava usando, ela estava vestida para seduzir, vestida de um jeito provocante, como uma prostituta se vestia, de um jeito provocante, atrativo, despertando a atenção. Então chega um momento em que a luz não está iluminando o caminho, ok? Mas de repente, diante de você, acende aquela luz, a luz vermelha, uma luz colorida, e aquilo te chama a atenção. Um ambiente que você está em algo sombrio, vou chamar de... Pensa num dia nublado, sombrio, não apenas na escuridão da noite, mas agora no aspecto de um dia sombrio, nublado. Sombrio, alguns dizem, né? Aquele aspecto mais escuro, mais acinzentado. E de repente, no meio daquele... pensa no céu, sombrio, nublado. Imagina se de repente no céu aparecesse uma luz vermelha. Num aspecto acinzentado. A luz vermelha despertaria a atenção? Sim. Uma parede cinza ou preta que fosse, e de repente ali uma pintura colorida. O colorido não ia ser destacado em relação ao que está atrás? Sim. Então o pecado ele é provocante. O pecado ele é astuto. Na continuidade do versículo diz que ela vai ao encontro com astúcia de coração. E astúcia de coração. Porque astuto sabe como envolver. O pecado sabe como envolver. Envolvente, astuto. Sexto aspecto, o pecado é intenso, porque alvoroça. Diz assim, versículo 11. Estava alvoroçada e irrequieta, não parava em sua casa os seus pés. Esse termo aqui traduzido como alvoroçada,
ele pode ser traduzido como... Tem versões que traduzem como apaixonada, intensa. Em algumas vezes é usado como um brado, como um grito, como uma inquietação, sabe? Algo assim, uma agitação, um alvoroçar. Então, o pecado, ele é intenso, ele é alvoroço. Às vezes tá aquela calmaria na tua vida e de repente vem aquele turbilhão, aquele movimento que você sai do que para você tá sendo um marasmo, e aí vem aquele movimento, aquele mover, aquele alvoroço intenso, passional. Versículo 12, nós vemos que o pecado, ele é sorrateiro. Foi para fora depois pelas ruas e ia espreitando por todos os cantos. O que a mulher fazia? A mulher, ela foi para fora, saiu, foi pro lado de fora da casa. Depois, ela foi pelas ruas e ia espreitando por todos os cantos. Sorrateiro, pois chega quando não se espera. Ela foi se espreitando pelos cantos, quando o versículo 13 diz que e chegou-se. Ou seja, ela não veio de cara assim para o homem, para o jovem, para aquele moço. Ela foi para o lado de fora, ela foi andando pelas ruas, foi se espreitando pelos cantos até que ela se achegou àquele moço. O pecado, ele é sorrateiro. Ele chega quando não se espera. Ok? Um oitavo aspecto, ele diz que o pecado, ele é proativo. No versículo 13, e chegou-se para ele e o beijou. Com face imponente, lhe disse. Por que é proativo? Porque nem sempre é necessário ir em busca. Não é você, eu vou pecar. Não, o pecado se apresenta diante de você. Versículo Hebreus 12 que nós lemos, que tão de perto nos rodeia. Ele é proativo. Nem sempre é necessário ir em busca. Ele vem a nós. Ele vem até nós. Nona característica, ele é hipócrita. Versículos 14 e 15. Com face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro. Peraí. Paguei os meus votos, então agora eu vou até você. Hipócrita. Trouxe uma cara religiosa. Traz um aspecto religioso. Pois pode trazer uma capa gospel, evangélica. Tem pecados que cometemos, se apresentam a nós e abraçamos, e na verdade são pecados que nós usamos a desculpa religiosa e espiritual para praticá-los. Muitas vezes o pecado é hipócrita. O pecado, ele é diligente. Versículo 15. Por isso saí a teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. O pecado se empenha por encontrar a presa. Versículos 16 e 17, nós vemos que o pecado, ele é atraente, pois oferece seus benefícios. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Ou seja, uma cama confortável, cheirosa, sabe? Atrativa, atraente. O pecado, ele oferece benefício. Vai encher os olhos.
vai dar água na boca, vai aguçar os ouvidos, sabe? Vai oferecer uma bandeja de benefícios, uma bandeja de facilidade. Assim é o pecado. Versículo 18, nós vemos que o pecado ele é prazeroso no início, porque no início ele traz uma falsa satisfação. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores. 13, 13º, o pecado ele é ousado, porque nos versículos 19 e 20, nós vemos que ele traz uma falsa sensação de impunidade. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem, levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Ou seja, poxa, tá tranquilo, você não vai ser punido por você vir aqui em minha casa não. O marido, poxa, o marido vai demorar a voltar. Uma falsa sensação de impunidade. Poxa, tantos têm feito ao longo do tempo, as pessoas não têm sido punidas. Olha, faz também. Poxa, se todo mundo faz, por que você não pode fazer? Traz uma falsa sensação de impunidade, de que se pecarmos naquilo, não haverá consequência. Cuidado, o pecado ele é ousado. Ele tenta impregnar uma face de uma falsa sensação de impunidade. Mais uma, 14. O pecado ele é enganoso. Versículo 21. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. O pecado é enganoso, pois usa artimanhas para convencer. O pecado é carcereiro, pois aprisiona mentes e corações. E ele logo a segue como boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões. Cuidado. O pecado é carcereiro, ele aprisiona. 16º, o pecado é caçador. Versículo 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. O pecado é caçador e faz as suas presas. 17. O pecado ele é dispersivo. Por quê? Versículo 25, na parte A. O pecado faz desviar do caminho. Não se desvie para os caminhos dela teu coração. Ele dispersa, faz desviar do caminho. O pecado é desorientador, na parte B do mesmo versículo, e não te deixes perder nas suas veredas. Ele é desorientador, pois tira a direção, ele leva a você ficar perdido. Quem é o perdido? Uma coisa é aquele que foi desviado do caminho, dispersou ele, tirou o foco, saiu do caminho. Estava no caminho, saiu do caminho. É uma coisa. Aquele que foi desorientado, ele está sem direção, é quem está perdido. Quem está perdido, ele quer estar no caminho, mas ele não sabe como voltar ao caminho, como chegar lá. Ele está perdido, está desorientado. Talvez você que esteja me ouvindo agora, você esteja exatamente assim. Você sabe para onde deve ir, mas você está perdido. Não sabe como sair dessa situação.
como se você se sente num labirinto. Ou num beco sem saída. Penúltimo, o pecado ele é abatedor. Versículo 26, na parte A. Porque a muitos feridos derrubou. A muitos feridos derrubou. O pecado ele é abatedor, porque ele derruba feridos. Derruba feridos. Feridos que já estavam feridos pelas circunstâncias e aí ficam vulneráveis ao pecado, ou foram feridos pelo pecado. Às vezes, vamos dizer assim, a avaria, no primeiro momento, no início, ela foi pequena, foi só um ferimento. Foi só um ferimento. Mas depois, esse ferimento começa ao próprio ferimento a abater, porque a ferida vai se agravando, compreende? Em último lugar, 20º lugar, o pecado ele é mortal. Parte B desse versículo e o 27. E são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Lembrando que inferno, já te expliquei aqui nas reflexões que inferno não significa as trevas, o império das trevas, mas é o lugar da morada da alma dos mortos. Tem que ver depois até no original hebraico se esse inferno aqui provavelmente está falando do Sheol. Não verifiquei, mas esse é o entendimento, é o sentido de caminho da morada dos mortos. O pecado ele é mortal. Então vamos lá. O pecado é oportunista, pois observa quem vai fisgar. É estratégico, pois se infiltra no cotidiano. É sombrio, pois age na escuridão das sombras. É provocante, pois logo desperta a atenção. É astuto, pois sabe como envolver. É intenso, pois alvoroça. É sorrateiro, pois chega quando não se espera. É proativo, pois nem sempre é necessário ir em busca. É hipócrita, pois pode trazer uma capa religiosa. É diligente, pois se empenha por encontrar a presa. É atraente, pois oferece benefícios. É prazeroso, pois no início traz até uma falsa satisfação. Falsa satisfação porque não completa. Depois, continua vazio. Ele é ousado, pois traz a falsa sensação de impunidade. Ele é enganoso, pois usa artimanhas para convencer. É carcereiro, pois aprisiona mentes e corações. É caçador, pois faz presas. É dispersivo, pois faz desviar do caminho. É desorientador, pois tira a direção. É abatedor, pois derruba feridos. É mortal, pois conduz à morte espiritual e, consequentemente, à morte eterna. E isso é um processo. O mundo quer nos fazer participantes de uma espécie de gado do seu sistema, levando-os pelo caminho do matadouro, do pecado. E ele foge, e ele logo a segue, como boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões. O mundo tenta nos levar por esse caminho. E quem deveria ser ovelha do rebanho de Deus acaba inquietando-se com as aflições do mundo. João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é um processo. No primeiro instante, o mundo ele age, vamos dizer assim, existe uma percepção das aflições no mundo e que
que te tira a quietude, que inquieta. Então, no primeiro momento, ao invés de ter paz, porque Jesus venceu o mundo, ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, começa se inquietando com as aflições do mundo, que vivencia estando no mundo. Depois, confunde a paz do Senhor com a paz do mundo, que o mundo oferece. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No primeiro momento, ai Senhor, estou sofrendo, ai Senhor, estou passando por aflições, e se inquieta com as aflições do mundo. Depois, no lugar de descansar na paz do Senhor, quer ter paz como o mundo se sente em paz. O mundo se sente em paz quando não está enfermo, quando não está passando problemas de relacionamentos familiares. O mundo quer ter paz com a conta bancária recheada, com emprego estável, seguro. O mundo quer encontrar paz na ausência de problemas, na ausência de batalhas, na ausência de adversidade. Mas essa não é a paz que o Senhor nos dá. A paz que o Senhor nos dá é o descanso de alma. E aí nós confundimos a paz do Senhor com a paz do mundo, que o mundo pode nos dar. Depois, escandaliza-se com a afronta do mundo. 1 João 3,13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Tem gente que se maravilha. Meu Deus, eu estou sendo afrontado pelo mundo. Oh, eu estou sendo rejeitado. O mundo está me rejeitando. Se melindra com a afronta do mundo, com o ódio do mundo. Estão sendo intolerantes contra os cristãos. Isso te maravilha? Se nós seremos odiados de todas as nações? Depois, tenta viver fora do mundo. João 17, 14 a 19. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus, orando por nós, orou, dizendo que não queria que fôssemos tirados do mundo, mas que fôssemos livres do mal. Porque o próprio Senhor, Ele está nos enviando para o mundo. E aí, nós queremos viver à parte desse mundo. E nisso, nós queremos condenar o mundo enquanto nós ignoramos o pecado caseiro, o pecado do rebanho de Deus, o pecado gospel. É errado o que o mundo faz, mas o pecado que acontece em nós, no nosso meio, não pode falar, eles são os irmãos. Cadê a unidade?
não pode confrontar. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. E aí, acoberta o pecado na igreja, mas fica apontando o dedo para o mundo. Ora, não é normal o pecado no mundo? Daqueles que, pela natureza caída, ainda não foram livres da culpa do pecado e não têm o Espírito Santo para os ajudarem a lutarem contra o pecado, para que um dia para que um dia estejam livres do pecado. Não é normal? Por que muitas vezes nós condenamos o ímpio, mas nós acobertamos o pecado na igreja? 1 Coríntios 5, 9 a 13. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Alguém está cometendo um pecado gravíssimo no meio da igreja, escandaloso. Depois, quando começa a cobertar o pecado no meio, ocupa-se com os cuidados do mundo. Marcos 4, 18 e 19. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Começa a se ocupar com as coisas do mundo, com as coisas que o sistema oferece, e são úteis no dia a dia. E aí, como se vê, está envolvido por tais coisas, ocupados com elas. Sufocado por elas. Depois, torna-se dependente do mundo. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Depois, busca ganhar o mundo. Mateus 8, 34 a 36. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Depois, deixa de resplandecer no mundo. Filipenses 2, 14 a 16. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo como luzeiros, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Era para reluzir, resplandecer no mundo, diante de uma geração corrompida e perversa, mas deixa de ser luz, sal da terra e luz do mundo, refletindo a luz do mundo que é Cristo. Deveria, mas deixa de resplandecer no mundo.
Depois, não busquem Deus como viver no mundo, segundo aos Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. E aí, busca a sabedoria do mundo. 1 Coríntios 3, 18 e 19. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Depois, enxerga as coisas de Deus pelas lentes do mundo. 1 Coríntios 2, 9 a 16. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem interpretar as coisas espirituais de forma como o mundo vê, com as lentes, com a cosmovisão do mundo. É o que muitas vezes acaba acontecendo. É envolvido pelo engano do mundo. 1 João 4, 1 a 6. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Depois, não consegue vencer o mundo, 1 João 5, 4, 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Depois, ignora a perversidade do mundo, como nos diz 1 João 5, 18 e 19. E diz assim, 1 João 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Chega uma hora que começa a ignorar a perversidade do mundo. Vem nessa caminhada, tá? Começa a
a não buscar em Deus, deixa de reluzir no mundo, não busca em Deus como viver no mundo, mas busca uma sabedoria do mundo, enxerga as coisas de Deus pelas lentes do mundo, é envolvido pelo engano do mundo, não consegue vencer o mundo, ignora a perversidade do mundo, dá uma sei lá, de inocente, de esquecido, de que o mundo jaz no maligno, esquece quem governa, quem atua, né, no sistema do mundo. O mundo jazer no maligno é exatamente o sistema do mundo é gerido pelas trevas. E aí, depois, corrompe-se com o mundo, Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Não se guarda, corrompe-se. Depois, retorna ao vômito do mundo. 2 Pedro 2:20-22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes aqui por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Chega a um estágio em que volta como era antes de Cristo, passa a ser guiado pelo mundo novamente. Efésios 2:1-3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo antes andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Volta a andar ao estágio antes de Cristo, volta ao vômito do mundo, e volta a ser conduzido pelo mundo, de tal forma que quando olhamos para a pessoa está moldada à forma do mundo. Você olha, parece o gado do sistema do mundo ou ovelha do rebanho de Deus. Parece-se com alguém do mundo. Romanos 1:12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com este mundo, conformado, assumindo a forma, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, parecido com o mundo, na forma do mundo, no formato do mundo, é abraçado pelo mundo. Não é odiado pelo mundo. João 15:18-19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O mundo deixa de odiar, pelo contrário, passa a amar. E aí, a pessoa se torna amiga do mundo. Tiago 4:4-5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Ou cuidais vós, quem vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Depois, de ter esse relacionamento com o mundo, ama o mundo. É isso que quer. É isso que gosta. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Depois, encontra lugar apenas na tristeza do mundo, mas não encontra lugar na tristeza segundo Deus. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Não encontra lugar de arrependimento. O Espírito Santo mostra, fala, mas resiste ao Espírito Santo e não se arrepende dos seus pecados. E se o arrependimento é gerado pela tristeza, segundo Deus, que nos confronta, se não é gerado arrependimento para a salvação, que é para a salvação, logo, esse é alguém que está sob a mesma condenação do mundo. 1 Coríntios 12, 28 a 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Está falando dos crentes em pecado. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Mas se nós não examinamos a nós mesmos, mediante o que o Espírito Santo nos mostra, nos confronta, e não encontramos lugar de arrependimento, se não nos entristecemos com o estilo de vida que temos levado, que tem ofendido a Deus, isso mostra que nós estamos debaixo dessa mesma condenação. Seremos condenados com o mundo. Se nós decidirmos permanecer como participante do gado do sistema, apenas mais uma cabeça dentre essa multidão que tem ido como o boi que vai para o matador. Nós não sermos ovelhas do rebanho de Deus. Então como não ser um boi, como o boi indo para o matador, nesse gado do sistema do mundo, mas sermos ovelhas do rebanho de Deus? Versículo 24 nos revela o seguinte, agora, do versículo de Provérbios 7. Agora, pois, filhos, dai-me
ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Ouvir a voz do Senhor como ovelhas. Como ovelhas. Isaías 1, de 1 a 3. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então, está relatado ali no livro do que aconteceu no ministério dele ao longo desses reinados. No ano, por exemplo, que morre Uzias, é que ele tem aquela visão do trono de Deus. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos. 24, Provérbios 7. Então, voltando aqui a Isaías. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi, conhece o seu possuidor, e o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel, que é chamado de povo de Deus, não tem conhecimento. O meu povo não entende. João 10, 27, 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dão ouvidos, estão atentos às palavras da boca do Senhor. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Sem querer te ofender, mas nos perguntando: gado do sistema ou rebanho de Deus? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.